noite, crianças! Como é que vocês estão? Estão bem? A tia Ellen está bem, mas eu tô com muita saudade de vocês. Mas não só eu não, os outros tios também estão morrendo de saudade. Mas enquanto a gente não pode se encontrar para se abraçar e para ter as nossas aulas lá na igreja, a gente segue com as aulas por aqui, tá certo? Antes da gente começar, detetives, vocês já sabem, como bons detetives, vamos pegar a nossa Bíblia, que é a nossa arma, né? Nós vimos com o tio Douglas e a gente sabe que o bom detetive anda sempre com a sua Bíblia para desvendar os mistérios, não é isso? Então vamos orar? Senhor Jesus, eu oro agora por todas as crianças que estão assistindo, Senhor, essa aula. Peço para que o teu Santo Espírito possa conduzir, possa falar aos nossos corações, a começar no meu coração, e assim a nossa vida possa ser alcançada, transformada, liberta, salva, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar então? O nosso tema é 3 razões. 3 razões de quê, tia Ellen? Não sei, vocês são os detetives, estão com a arma de vocês nas mãos e nós vamos ter as pistas. Primeiro, temos um mistério para desvendar. O mistério de hoje é uma pergunta e nessa pergunta nós temos várias palavras fora de ordem e nós precisamos colocá-las em ordem para ver que pergunta é. Qual é a pergunta desse mistério? Então vamos lá, eu vou ajudá-los. Nós temos aqui a palavra quais, que começa com letra maiúscula. Isso quer dizer que, olha que pista legal, que uma oração, uma frase, não é? Geralmente não, sempre vai começar com letra maiúscula. Então, provavelmente, a nossa palavra inicial é a palavra quais. Quais o quê? Quais todos? Soou mal. Quais razões? Ok, acho que ficou legal, não ficou? Quais é uma palavra que está no plural, razões também. Mas eu estava vendo essa última palavra aqui, que é o verbo ser, né? O são. Então, eu acho que antes do razões cabe o são ali, né? Olha só. Quais são razões? Não, peraí. Quais são? Ok. Mas antes do razões, tá faltando alguma coisa. Quais são todos razões? Não. Quais são devemos orar razões? Não. Quais são as 3 razões? Ótimo. Combinou, não combinou? Tem a ver? Tem a ver. Então vamos lá, me ajudem. Quais são as 3 razões pelo quê? Por quê? Pelas quais. Tem pelas quais? Tem. Pelas quais devemos fazer o quê? Devemos orar. Devemos orar os dias ou devemos orar todos os dias? Todos os dias. Eu acho que é isso. Vamos ver se a gente acertou? Olhem só. Quais são as 3 razões pelas quais devemos orar todos os dias? Olhem aqui para a tia Ellen. Vocês já sabem, já ouviram os pais de vocês falarem, já ouviram na igreja o pastor falar que nós devemos orar. Isso é certo, isso é fato. Mas vocês sabem por que nós devemos orar todos os dias? Quais são os 3 motivos? Quais são as 3 razões? Porque uma coisa é saber que nós devemos orar. Outra coisa melhor é saber o motivo. Por que mesmo que a gente deve orar todos os dias? Então, esse detetives é o nosso mistério de hoje, certo? Vamos aqui continuar com a tia Ellen. Pista número 1. Está lá na Bíblia, a primeira pista, em Marcos, o livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 50. O livro de Marcos é do Novo ou do Velho Testamento?
Muito bem, no Novo Testamento. E o livro de Marcos pertence a que grupo de livros? O grupo de livros que são chamados os 4 evangelhos. Marcos é o segundo, Mateus, Marcos, Lucas e João. O capítulo 6, vocês vão procurar depois na Bíblia de vocês esse capítulo e esses versículos e vão marcar, tá bom? Podem marcar lápis, podem marcar com lápis de cor, podem marcar com marcador de texto, tá certo? Então, olha só, capítulo 6 é o número grande e o 45 é o número pequenininho. Aí vocês vão começar a ler do 45 até chegar no número 50, que também é um número pequenininho, que é o número do versículo, tá bom? Agora, não precisam abrir a Bíblia para a gente andar mais rápido, porque a tia colocou aqui, ó, o texto de Marcos. Vamos ler? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Bem, primeira pista. O que esse texto tem a ver com a nossa pergunta? E mais, o que esse texto tem a ver com essa imagem projetada aqui junto dele? Vamos pensar? Quais as 3 razões pelas quais nós devemos orar? A tia vai destacar um versículo que eu, de propósito, escondi. Tendo-a despedido quem? A multidão. Ele estava ensinando e aí ele deu tchau, tchau multidão, acabou o meu ensino, vamos embora. Ele ia atravessar o mar, né? Mas antes, depois que ele despediu a multidão, ele subiu ao monte para orar. Então clareou. Vamos ver aqui, olha. Por que nós devemos orar? A primeira razão, Jesus orava. E olha que ele orava muito. E ele era o Filho de Deus. Mas ainda assim, a Bíblia mostra muitos textos em que Jesus se aproximava de Deus em oração do Pai. Ele ia para um jardim, ele ia para o alto de uma montanha. Ele gostava de ficar a sós com Deus em oração. Então, ele nos ensinou e ele deu o exemplo, né? Ele orava, então essa é a primeira razão. Vamos à segunda pista? Pista 2, está em Mateus, que também é um evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo, que é o número grande, 6, versículo, que é o número pequenininho, 5, de 5, aí você vai ler e marcar até o 13. E a tia vai projetar. Vamos ler? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim:
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos lá, segunda pista. A tia destacou algumas palavras, algumas expressões. Essas duas em vermelho é para mostrar como nós não devemos fazer quando a gente for orar. Olha só, ele estava ensinando, Jesus, né, estava ensinando para essa multidão como que eles deveriam orar. E depois ele dá até um modelo de oração. Primeiro, ele fala assim, olha, os hipócritas, como é que eles oram? Eles oram para serem vistos. Eles vão para as esquinas das ruas, eles vão e ficam em pé nas igrejas e oram para todo mundo ouvir, para todo mundo ver. Eles querem se mostrar. Vocês não vão fazer isso. Vocês, quando forem orar, disse Jesus, entra lá no seu quarto, fecha a porta, ninguém precisa saber, a não ser Deus, que vai te ouvir. E aí, ele fala também, olha, não fiquem repetindo como os hipócritas. Quem são os hipócritas? São aquelas pessoas que falam uma coisa e fazem outra completamente diferente, que se acham, né? No caso aqui, nesse contexto, se acham melhores do que os outros, né? Então, como é que eles fazem e a gente não deve fazer? Ficar repetindo, como se Deus não soubesse, ou como se a gente repetisse, Deus ia ficar, ai, não aguento mais, vou fazer o que eles querem e ponto final. Não, não precisa repetir. Você pede e aguarda. E as palavras em azul vão dizer como que nós devemos fazer. Então, aqui é o modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece e sabe de cor. Não é para a gente orar essa oração do jeito que ela está aqui, não. Aqui é só um modelo. E você vai criar as suas próprias orações que vão sair lá do seu coraçãozinho. Lembrando que, primeira coisa, olha o que Jesus ensinou. Santificado seja o teu nome. Pai nosso, né? O que é aqui? Nada mais é que glorificar, que adorar a Deus. Senhor, eu te adoro, você está no céu, eu te amo. Isso é o quê? Adorar. Depois que a gente adora, que a gente diz que ele é rei, que ele é poderoso, que ele é majestoso, que a gente o ama, a gente vai pedir. Ué, tia Ellen, mas eu posso pedir? Lógico, ele não é o seu pai? Quando você quer alguma coisa, você não pede para o seu pai que está aí na sua casa? Então, quem é Jesus? Quem é Deus para nós? É o nosso Pai. Então, a gente pode pedir sim. Mas além de pedir, dá-nos hoje o nosso pão, dá-nos hoje aquilo que a gente necessita, a gente vai pedir perdão também. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelo o que a gente falou sem pensar, não é? A gente desobedeceu alguém, a gente pensou mal de alguém, né? A gente julgou, a gente deve pedir perdão. E por último, o que Jesus nos ensinou? A pedir proteção. Senhor, para que eu não caia em tentação. Pai, me livra do mal, não é? Então esse é um modelo de oração. Então, qual será a outra razão pela qual nós devemos orar? Conseguiram captar através do texto, das explicações e da gravura? Vamos lá? Bem, a primeira razão, nós devemos orar porque Jesus orava, né? Ele é o nosso exemplo. Segunda razão,
Jesus nos ensinou a orar. Ele falou como nós não devemos orar e como nós devemos orar e nos deu um modelo de oração. Então, ele parou aquela multidão e hoje nós sabemos dessa história porque está registrada na sua palavra. Isso significa que ele parou um tempo para falar sobre um assunto importantíssimo, que é a oração. Ensinar as pessoas a orarem, como não devem orar. Então, isso é importante. A oração é algo importante. Por isso, esse é um bom motivo para nós orarmos, porque o próprio Jesus nos ensinou como fazer isso. Ok? Vamos agora à pista 3. Pista 3. Está no livro de Tiago, Novo ou Velho Testamento? Novo Testamento. Tiago, que tipo de livro é o livro de Tiago? Tiago é uma epístola. O que é uma epístola mesmo? Nós já aprendemos, é uma carta. Uma carta provavelmente escrita por Tiago. No capítulo 5, do 16, o versículo ao 17. Apenas 2 versículos que depois vocês vão procurar na Bíblia de vocês e marcar. Vamos ao texto? Nossa, esse texto tem algumas lacunas e eu gostaria que vocês me ajudassem a preenchê-las. Vamos lá? Vou dar as pistas. Na verdade, eu já destaquei essas pistas, eu já destaquei aquilo que eu gostaria de enfatizar com vocês. Vamos ler? Portanto, orem uns pelos outros e confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então, o que Tiago está nos dizendo aqui? Que nós devemos orar, não é? Orar uns pelos outros. Eu confesso o meu pecado para um, aquele a quem eu confessei um pecado vai me confessar o dele também, né? Para a gente tirar aquele peso e isso vai nos dar cura, não é? E aí ele vem com uma afirmativa muito linda e muito importante, que diz assim, olha, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então tem resposta. Você ora e tem uma consequência. Não fica, vou orar por orar e nada vai acontecer. Não, alguma coisa vai acontecer. Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. E vale a pena, né? Tem resultado. E aí ele dá o exemplo de um personagem bíblico chamado Elias, que ele era um homem como nós, né? Como qualquer um de nós, diz a palavra. E ele orou com muita fé para que não chovesse, e não choveu durante quanto tempo? 3 anos e meio. Ou seja, ele orou e obteve resposta. Tcharanã. Pode ser mais uma pista, não é? Pode ser mais uma razão pela qual nós devemos orar? Eu creio que sim. Vamos lá? Vamos lá? Então, nós já vimos que uma razão para a gente orar é que Jesus orava, Jesus nos ensinou a orar, é um outro motivo pelo qual nós devemos orar. E por último, a última pista, quando oramos, o que acontece? Temos resposta. Vamos lembrar de Elias e de quantos outros, não é? Lembrando que essa resposta pode ser 3. Vamos ver?
quando a gente ora, a resposta de Deus para nós poderá ser: ok, eu aceito a sua oração e vou dar e vou fazer aquilo que você quer. Então pode ser um sim. Mas a resposta de Deus pode ser assim: olha, não vou fazer isso, não vou te dar isso. Quando é que geralmente, Deus nos fala não? Quando a nossa oração, quando o nosso pedido, quando aquilo que a gente quer não combina com a palavra dele, não tem apoio na palavra dele. Às vezes a gente quer uma coisa que a gente já sabe pela palavra dele que não é legal. E a gente já sabe que a resposta vai ser não. Então a gente tem que estar preparado para ela. Ou a resposta de Deus pode ser assim: olha, espera um pouquinho, aguarda um momentinho, tenha paciência, não é? É uma resposta que nós também devemos estar preparados para receber, tá certo? Finalizando, você tem orado todos os dias? Não precisa me responder, vocês vão pensar. Hoje você descobriu 3 razões para continuar orando? Então, se de repente você já ora todos os dias, hoje você descobriu quais os motivos pelos quais você deve continuar orando. Agora, se você não tem orado todos os dias, hoje também você descobriu 3 razões pelas quais vai se dedicar à oração. Eu sei que hoje você descobriu que Jesus orava, que Jesus nos ensinou a orar e que toda oração tem uma resposta. Por isso nós devemos orar. Espero que vocês tenham aprendido. Gostaria muito que vocês, crianças, voltassem aos textos bíblicos, os lessem de novo, marcassem, tá certo? E domingo que vem estaremos aqui de volta novamente com um outro professor, tá certo? Tenham uma semana abençoada e mais uma vez a tia Ellen tá com muita saudade. Fiquem com o Papai do Céu, tá bom? Beijão!